Olá, eu sou Aldo Novak, embaixador mundial da Lei da Atração Real. Do outro lado do mundo, as pessoas conhecem também a Lei da Atração. E eu embarquei com o Cadu Moura há alguns anos, para que nós fôssemos até os Emirados Árabes e Japão, para que nós dessemos várias palestras. Eu falando do meu tema, que é a Lei da Atração Real. Ele vai ensinar vendas do outro lado do mundo. Então, nós embarcamos, eu aprendi muito só nas primeiras 20 horas de viagem, porque estava ao lado dele. Nós viajamos para o outro lado e eu comecei a perguntar coisas e ele respondia. Eu não conhecia, mas fiquei impressionado com o número de desafios que ele já enfrentou e como ele superou cada desafio. E eu fui aprendendo. Durante a viagem, eu assisti as palestras dele também. Eu ficava assistindo e anotando. Ele, na verdade, vendo a minha palestra, e eu vendo a dele, eu aprendi muito sobre vendas, que é o trabalho dele. E ele explica como você pode começar do nada ou de muito pouco até atingir grandes sucessos. Isso não quer dizer só ganhar dinheiro, quer dizer ganhar vida, quer dizer ganhar meios de superar os obstáculos. Nós, no Brasil e no mundo, passamos por enormes obstáculos, agora com a pandemia que nós tivemos no Brasil e no resto do planeta, mas mesmo assim, você pensa que ele desistiu? Ele desafiou os limites das coisas que o atrapalhavam. E ele sempre ensinou isso. É muito interessante porque quando nós estávamos a bordo, eu comecei a perguntar muito para ele sobre como vender, como se desenvolver projetos e como é que supera esses desafios. Eu perguntei para ele. E ele começou a contar muita coisa. E o muito interessante, ao final, para você ter uma ideia de quanto ele é focado, ao final da viagem, eu acho que nós estávamos ainda chegando no Japão. Eu falei, Cadu, as suas histórias são ótimas. Detalhes que você passa e a técnica. Você tem que ensinar isso num livro. Ele falou, não dá, demora, eu não sei já fazer isso ainda, eu não sei. Eu falei, Cadu, você sabe fazer tudo. A palestra que você me deu nessas horas, dá para colocar em um livro. Olha, para você ter uma ideia, pouco tempo depois que nós voltamos do Japão, o Cadu Moura me apresentou o livro. Pronto. O livro Lucro na Crise. Olha que interessante. Ele não ficou esperando. Ele pegou e colocou em prática. Grande parte do que ele ensina é como colocar em prática e vender, criar resultado. Eu acho que a criação de resultado é o mais importante, porque ele faz isso, ele cria resultado. Então, eu estou aqui para te dizer o seguinte: ele é maravilhoso. Eu, nas palestras que assistia, aprendia em toda palestra. Na verdade, é uma coisa que eu digo nesse livro, porque eu escrevi depois, ele me convidou para escrever a página de abertura. Então, eu tenho aqui um texto inicial. E aqui, o prefácio. Aqui, eu conto como eu tive contato com ele no aeroporto para embarcar para os Emirados e depois para o Japão. E como eu descobri que ele entendia muito de lei da atração real. E o modo como ele fez isso foi fabuloso, porque ele mostra isso. Ele não é o tipo do palestrante que inventa alguma bobagem qualquer. Ah, não, eu consegui isso através de pensamento, de atração de uma imagem. Não. Ele é tremendamente preciso, ele é correto e ele mostra resultado. E quando eu estava no aeroporto para embarcar para os Emirados, houve uma situação. Naquela situação, eu podia ter ficado no Brasil, perdido o voo, e ele também, mas ele foi muito preciso. Ele fez o que, na verdade, eu devia ter feito, porque eu penso muito como lei da atração real. E ele é vendedor, mas é brilhante. E ele ensina tudo. E no livro eu conto, explico como é que eu descobri que ele sabia isso. E, mais importante, passei a observar cada passo dele. E na viagem toda, todos os dias, ele mostrava que ele sabe o que está falando. Ele ajuda você a ter resultado. Então, não tenha dúvidas. Se puder participar de um curso dele, participe, vá lá.
porque vale a pena, seja qual for o curso. E ele agora lançando um novo projeto para você sair do zero e avançar. 1 milhão, não sei, 10 milhões. Eu costumo dizer que ele é o Elon Musk do Brasil. Ele não é conhecido ainda no Brasil, né? Mas o Cadu Moura, ele tem um pensamento que funciona como Elon Musk. Se você puder, se você quiser sair do zero, quem não quer, né? Se você quiser sair do zero, participe desse treinamento dele, desse curso, vale a pena. Eu não perco nenhuma chance de assistir ele falando e ensinando. Toda vez que eu assisto, eu saio melhor do que eu entrei. Continua e acompanha ele. Cadu Moura não é só o autor desse livro, ele pode ser o autor da sua vida.